certo, galera? Aqui, então, eu tô com um Fiesta. Esse Fiesta chegou ontem na oficina. Até iniciar os procedimentos nele, fiz alguns procedimentos, mas vamos acompanhar, então, o que é um diagnóstico em um veículo, tá? Esse veículo, ele não veio para uma revisão, ele já apresenta uma falha, ele sofreu uma colisão, né, na parte inferior ali, que na cidade tem bastante acesso a áreas de lazer. A gente tem um morro, aqui tem uma zona rural, onde tem bastante morro, tem acesso a riacho, a rios, então o pessoal costuma ir até esses locais, tá? Apesar da pandemia, muitos locais desses estão fechados, mas outros eles são públicos. E talvez pelo acesso não foram fechados, enfim, né? Não vamos discutir o motivo, mas esse cliente ele foi até um desses locais semana passada. E o que aconteceu? Ele, retornando já na descida, digamos assim, do morro, ele sentiu uma batida embaixo do carro, provavelmente uma pedra, né, que estava solta. O que acontece? Ele disse que o carro rodou um pouco e de repente o carro desligou, tá? Então ele tentou fazer o carro funcionar novamente, o carro pegou e ele prosseguiu, desceu o morro, provavelmente em freio motor, então não notou muita falha do carro, mas depois, dentro da cidade, já andando no asfalto, tudo, ele notou que o carro estava fazendo um barulho diferente e também assim um pouco fraco. Tá? Então o que aconteceu? Eu fui até a casa do cliente e já no ligar o carro a gente nota que ele está com uma falha bem acentuada. Tá? Um pistão provavelmente não está funcionando, um cilindro. Ele deve estar com um cilindro que a gente chama de morto, é quando o cilindro ele não está gerando força para o motor. Então, esse carro está com esse sintoma. Agora a gente vai descobrir o porquê. Existe um diagnóstico que a gente faz para descobrir certos problemas, tá? Que a gente inicia o quê? Com um teste de alimentação, que seria um teste de bateria, né? Que todo o sistema aqui que gerencia o motor ele é eletrônico, então ele necessita de eletricidade para ser alimentado. Porém, como esse carro está com uma falha, a gente não sabe se é eletroinjetor, se é centelhamento, o que é que está faltando, que esse carro não está apresentando um funcionamento normal. Pode ser, por exemplo, uma falha de centelha e esse eletroinjetor então está jogando combustível direto para dentro do motor, esse combustível não está sendo queimado e pode gerar um outro problema muito grave, né, que seria um calço hidráulico ou até a saturação do catalisador. Então, para a gente evitar isso, eu só vou fazer um teste rápido de compressão relativa, utilizando o osciloscópio, e depois nós já vamos pular para o scanner, para a gente ver ali o que é a falha que ele está apresentando. Até esse eu já fiz, já coloquei o scanner, ele apresenta várias avarias, então não vai ter como eu me guiar pelo scanner, tá? Então vamos fazer um CR aqui, que vai ser o teste de relação relativa, e depois nós vamos já fazer um teste em cima de ignição, utilizando o osciloscópio, para nós não deixarmos muito tempo esse motor funcionando com essa falha, tá? Porque senão talvez a gente possa até gerar um problema no veículo que não é a intenção. A gente precisa de um diagnóstico preciso agora, e é isso que a gente vai estar acompanhando. O carro está aqui, tá? Ele está preparado para a gente iniciar um teste. Como eu falei, é um teste de precisão, né? Um diagnóstico de precisão, e a gente vai iniciar através de uma CR para a gente ter certeza da compreensão desse motor. Tá? Então a gente vai estar testando primeiro a parte física, a parte mecânica dele. Como o carro apresenta uma falha muito acentuada em um cilindro, pode ter acontecido algum problema mecânico e ele realmente não vai dar compreensão nenhuma. Tá? Tem a ver com uma queda na parte inferior do motor? Não teria uma ligação lógica, mas a gente vai iniciar por aí, né? Primeiro não adianta a gente ficar procurando um problema eletrônico se a mecânica não está certa. Como o teste da parte mecânica ele é muito rápido e eficaz também, vamos iniciar por ele. Primeira coisa, a gente está aqui, esse aqui é um filtro de linha, tá? A gente está ligado direto na bateria, onde a gente vai ver a força que o motor de partida está fazendo. Tá? A gente está também pegando uma referência do cabo de vela do cilindro número 1. Eu coloquei o cabo também para a gente pegar o primário da bobina, caso for necessário, mas eu acredito que não vai ser necessário. Os eletroinjetores aqui, ó, eu desliguei todos eles porque eu não quero que injete combustível, né? A gente não quer forçar um calço hidráulico ou deixar essa gasolina exposta ali em cima do cilindro por muito tempo, que ela vai acabar tirando a lubrificação do cilindro. Então, vamos prosseguir aqui de forma prática.
para a gente visualizar aí o que vai acontecer. Bom, então o equipamento está aqui, né? Ele tá pronto para a utilização, já está trigado. O fio no motor de partida é esse aqui. Quando alimentado então pelo polo positivo da bateria, ele vai colocar o motor a combustão em movimento. Chave de ignição está ligada lá dentro para a gente poder ter o sinal de ignição como referência. E vamos então ao nosso teste. Ele acabou aqui se... Vamos ver agora o que a gente vai ter. Bom, aqui a gente se baseia aqui por esse gráfico amarelo, tá? Seria uma espécie de compressão do motor aqui. Vamos pegar um cursor, vai ficar bem fácil da gente ver. Ó, o cursor então ele está pegando o limite dessa onda que está se destacando aqui. Tá? A gente se baseia por essa parte de baixo, que é a queda de tensão. Então, o motor a gente sabe que ele tem 4 cilindros, tá? Então, a gente verifica que esse máximo está acontecendo aí no intervalo a cada 4. A gente tem aqui o primeiro, né, que seria esse. Deixa eu pegar aqui uma referenciazinha. A gente tem aqui o primeiro, né, seguindo a ordem de ignição. 1, 3, 4, 2, volta novamente 1. Tá? Não é propriamente que esse aqui seja o 1, então por isso que a gente colocou o sinal de ignição. A gente observa aqui que esse é o momento de carga da bobina, né? Então, bem nesse pontinho é o momento do cilindro 1. Então, a gente tem aqui 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. O que está nos dizendo aqui? A gente tem aí, a princípio, algum tipo de problema no cilindro 3. Tá? 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2. Volta novamente 1, 3, 4, 2. Novamente 1. Então, isso é cíclico, né? Se repete. Vamos estar, então, fazendo uma análise um pouco mais profunda. Vamos ver como é que está o centelhamento desse motor. Bom, aqui a gente está com o motor em funcionamento. Você observa que está trigado no cilindro 4. O motor está falhando bastante ainda. Aqui a gente tem o sinal de ignição do cilindro 4. Tá, vamos pausar, a gente vê que tem bastante anomalia nesse sinal. Tá? A primeira coisa é esse pico que ele está dando lá em cima, tá? É um pico bastante significativo aí. Ele informa um suposto pico muito alto que gera aquecimento na bobina. Vamos ver se eu consigo. Vamos baixar um pouco aqui o nosso trigger. Bom, aqui a gente tem mais ou menos uma ideia, depois eu vou abordar um pouco mais esse sinal, tá? Agora vamos estar transferindo então para o outro cilindro. Aqui agora a gente está trigado no cilindro 3, tá? A gente observa aqui que o cilindro 3 ele está praticamente morto, ó, não tem tempo de carga, que nem tinha no sinal anterior. Tá praticamente nulo aí o tempo de carga dele, o tempo não, a queda de tensão, como se a bobina realmente estivesse morta, tá? Então agora vamos passar aí para o cilindro 2. Acabei de passar o cabo para o cilindro de número 2. Vamos verificar aqui que a gente já está vendo um tempo de carga, uma queda de tensão um pouco mais alta, tá? Então vamos passar agora para o cilindro 1. Ali então a gente está com o cabo de vela número 1 como referência. Aqui a gente está vendo que a onda está um pouco diferente, tá? Esse sinal ele é invertido, então a gente inverte aqui no osciloscópio, trabalha um pouco no trigger e a gente já vai começar a ver a onda aí também, tá? Essa onda a gente observa que ela já está mais padrão, ela está um pouco mais padrão aí, né? Essa tá bacana. Esse seria aí uma onda padrão do sistema de ignição. Vou voltar então para o cilindro 3 para a gente ver lá como é que está o sinal do cilindro 3. Bom, eu voltei para o cilindro 3, vamos trabalhar em cima dele porque ele aí está nos parecendo problemático, tá? Vamos tentar trigar ele aqui de uma melhor forma. A gente vê aí que realmente essa bobina ela deve estar
ela deve estar queimado essa saída aí, tá? Lembrando que a bobina, ela desse carro, a mesma parte que controla o cilindro 3 controla o cilindro 2, tá? Então era bem provável que a gente tivesse algum problema aqui. Então vou estar fazendo uma inversão de cabos ali para a gente tirar essa dúvida. Aqui a gente está vendo agora o sinal do cilindro 3, ele já está formando uma onda mais parecida aí com o sistema de ignição padrão, tá? Agora vamos verificar aqui como está o cilindro 2. Aqui a gente tem o cilindro 2, a gente observa que ele já está um pouquinho diferente, tá? Está tendo um pouco de interferência. Eu vou estar desligando o carro, a gente vai tentar entender um pouco melhor esse teste. Encontrou um problema de ignição no cilindro 3, tá? Vocês viram ali que a onda ela não está se formando de uma forma padrão, tá? Nem o tempo de carregamento da bobina, o tempo não, a tensão, né? A queda de tensão no momento de carregamento não tá legal. Então o que foi feito aqui? A gente pegar aqui o motor, tá? Eu deixei os cabos nas respectivas velas e inverti eles ali na bobina, tá? Peguei o cabo do cilindro 2, coloquei na saída da bobina do cilindro 3 e o cabo do cilindro 3 na saída da bobina do cilindro 2. E a gente viu que o padrão mudou, tá? Já parece que eles melhoraram. Agora eu quero mostrar para vocês o que eu encontrei no cabo do cilindro 3, que é o que tinha o problema. Isso aqui, ó. Eu vou estar tirando o cabo de novo para a gente ver ali, que eu acabei não olhando, mas olha o que tinha dentro da bobina de contato. Tá ligando a luz aqui. Vamos estar retirando. Aqui é onde deveria estar o cabo do cilindro 3, tá? Agora está o cabo do cilindro 4. Olha como está o cabo. Esse verde que a gente está vendo é zinabre, tá? O zinabre ele é uma espécie de ferrugem que acontece no cobre. Porém, a gente sabe que a ferrugem ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo um isolante. Tá? Então, o que acontece? A energia vem, quando encontra o zinabre, um pouco dela acaba ficando. Tá? Isso aqui acaba não permitindo que os elétrons passem pelo cabo, pelo condutor. Então, a energia não chega de forma suficiente. Aquele pedacinho verde de zinabre estava aqui dentro. Ó. Agora, vamos tirar o verdadeiro cabo, que deveria estar aqui. Olha o estado desse cabo de vela. Então, talvez por isso aí o sinal melhorou, porque saiu aquele pedaço de zinabre. E talvez agora que a centelha conseguiu pular nesse cabo, tá? Então, pode ser que a gente não tenha um problema de bobina ainda, tá? Pode ser realmente que seja cabo. Vou estar removendo aqui as velas para a gente ver também. Uma coisa que é muito importante nesse carro, quando a gente vai remover os cabos de vela, tentar girar eles primeiro. Tá? Se a gente perceber aí que eles não giraram, que está muito colado, tem que ligar para o cliente e avisar que nessa retirada a gente pode danificar os cabos de vela. Tá? Esse carro, os cabos ficam muito próximos da descarga, aquece muito e acaba que essa borracha cola na cerâmica isolante da vela e a gente acaba perdendo os cabos de vela. Tá? Então tem que informar o cliente que é um risco aí, né? Pode ser que ele venha precisar trocar realmente os cabos de vela. Aqui não tem saída, vai ter que ser substituído. Mas às vezes o cabo aparentemente está bom, né? Mas aí você vai tentar tirar aqui e ele acaba quebrando. Bom, é isso aí. A gente viu que a gente tem um problema num cabo de vela. Vamos falar um pouco mais sobre esse problema. Eu vou retirar as velas primeiro. Retornando aqui com o Fiesta, então agora a gente está já com velas de ignição removidas, os cabos de vela também estão aqui e a bobina está mais aqui. Ó. Então agora vamos dar uma inspeção visual nesses componentes do sistema de ignição, vamos ver aí o que a gente consegue descobrir, tá? Bom, galera, vamos começar aqui pela cerejinha do bolo, né? E a cerejinha seria a bobina, ela também é um aí, dos principais componentes do sistema de ignição. Tá? Quando eu digo principal do sistema de ignição, é do sistema que gera a centelha. Tá? Outro item que é muito importante
o sistema que controla a lógica da ignição, tá? Que seria ali o sistema responsável por avançar o ponto conforme necessidade. Mas hoje não vamos falar sobre isso, vamos falar aqui realmente sobre a parte física, tá? Aqui a gente está vendo então uma bobina de ignição, certo? E aqui é onde os cabos vêm. Aqui a gente está vendo a saída de um dos cilindros. Aqui a gente está vendo de outro. A gente já vê que aqui, ó, tem uma deformidade, né? A gente observa que aqui a ponta do pino ela é arredondada e aqui a ponta do pino já sumiu. Aqui também a ponta do pino está arredondada e esse aqui é do cilindro 3, tá? Então olha só o estado, já não tem mais pino, já corroeu tudo, tá? Foi daqui que saiu esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho estava aqui dentro. Quando eu removi o cabo, isso aqui saiu junto, ó. Tava assim, ele ficou até cônico. Se você olhar a interna desse diâmetro, ele é cônico, ó. Ele começa no diâmetro maior e termina menor lá no pino. Então, até o zinabre aqui tá cônico. Então, isso aqui, ó, é o que estava gerando a resistência e esse carro falhava por causa disso, tá? Os cabos de ignição, já havia mostrado. Esse aqui é do cilindro 4, ele acabou sujando de zinabre quando eu coloquei ele aqui, tá? Esse aqui é então o original do cilindro 3, tá? Olha só, todo corroído. Olha o que deveria ter dentro dele, ó. Deveria ter um pino de cobre com essa trava, acho que é uma trava de aço aí, e não tem, tá? E velas, sistema de ignição, né? Também tem aí as velas. Aqui eles estão na seguinte ordem: primeiro, segundo, terceiro e quarto cilindro. Aqui então a gente tem o segundo. O terceiro é o cara que não estava recebendo a centelha. A gente observa que ele está aí com uma cor alaranjada, isso aqui é de combustível. Já vamos falar mais sobre isso. O quarto, a princípio, ele parece estar com uma queima boa. Agora, o que a gente observa nessas velas é a abertura do gap aqui, ó, que é a distância entre o eletrodo positivo e o eletrodo de aterramento. Esse gap, quando ele está muito aberto, como a gente viu, o gap da vela está muito aberto. Olhando com calibre de lâminas, esse gap aqui, no máximo recomendado pela NGK, essas velas são NGK, o máximo de gap para eles é 1 milímetro. Esse aqui a gente já está conseguindo entrar com a lâmina de 1 milímetro e mais uma de 4 décimos, tá? Então a gente tem aí 1,4 milímetro. Para a centelha conseguir passar esse 1,4 a mais do que o recomendado, a bobina tem que fazer muita força. Então agora, além da gente estar com as velas desse jeito, com esse gap enorme, a gente ainda tinha um problema de zinabre em um dos cabos, certo? O que provavelmente aconteceu nesse carro? O zinabre já existia ali, e no momento que esse motor levou uma queda, né, levou um choque, desculpa, no momento que ele levou um choque físico, provavelmente ele vibrou. E como foi um choque bastante considerável, aquele zinabre acabou soltando e o pouco de contato físico que ele tinha sumiu, tá? Então foi onde esse carro começou a falhar. Bom, então concluindo, agora a questão aí do Zetec, né, do Fiesta 1.0, a gente fez então um teste CE, que é da relação da compressão relativa do motor. A gente não consegue precisar se ele está dentro da compressão ideal, a gente só consegue comparar um ao outro, né, e ter ali uma relação entre os quatro. Então a gente observou que ele tem, naquela linha amarela, a gente viu ali que ele tem um pouco de diferença, tá? Não é nada de discrepância. Depois eu fiz ali o teste com um manômetro mesmo, de compressão do motor, tá? Ele está tranquilo, está dentro dos parâmetros ainda. O que foi recomendado então para esse carro? Fazer substituição de bobina, de cabo de vela e vela. Os cabos de vela não existe, não tem como a gente usar aquele cabo de vela, né? O do terceiro cilindro ali, ele acabou perdendo todo o contato com a bobina. As velas, talvez recalibrando elas teria como usar ainda. Porém, nesse carro a gente sabe
que o sistema de ignição dele costuma dar problema, tá? É bem normal ele dar problema. Então, o que a gente vai fazer? Se tu trocar a bobina dele, você tem que trocar cabo e vela, ou ele pelo menos tem que estar bom. A gente viu que as velas elas já estão no extremo da utilização, né? Aquele gap, ele não abre sozinho, tá? Aquilo é desgaste, então aqueles 4 décimos ali foi desgaste, de tanto a centelha ela vem pelo eletrodo positivo e chega no eletrodo massa e acaba então gerando o desgaste. Bom, para se entender melhor, eu peguei uma vela aqui do Fiesta e uma outra vela que eu tenho aqui, que ela é nova. O que a gente consegue observar aqui? Na nova, a gente observa que a mesma largura que a gente tem aqui, a gente tem na ponta do eletrodo massa. Nessa vela, a gente já observa que não, tá? Ela começa aqui larga e aqui ela está fina. Por quê? O padrão dela, original, ela era igual a essa. Tá? A luz talvez atrapalhe um pouco, mas a gente vai tentar entender. O que aconteceu? Com o tempo, a centelha ela pula desse eletrodo positivo para o eletrodo massa. Então, o que acontece? Vai desgastando o material daqui. E aqui foi onde abriu esses 4 décimos. Então, a força que a bobina tem que fazer para essa energia passar pela vela e pular aqui é imensa. A gente está falando aqui de uma tensão aí de entre 10.000 volts a 30.000 volts. Então, é uma voltagem muito alta. Lembrando que aqui a gente tem o quê? A gente tem o pistão, né? A gente está ali dentro da câmara de combustão, onde existe muita pressão. Então, a pressão também ela dificulta vamos dizer assim, a gente chama do pulo da centelha, né? Dificulta a passagem dessa centelha, dificulta a abertura do arco elétrico. O nome desse fenômeno aqui é arco elétrico. Então, dificulta isso aqui. E esse uso, né? Vamos dizer assim, essa exposição desse metal a esse centelhamento e essa temperatura é que vai desgastando. Então, aqui eu calibrei ela de novo com 1 milímetro, tá? Como manda o manual como é a recomendação da NGK, só que a gente observa que o eletrodo aqui ele ficou inclinado, certo? Então, a vela também já está saturada, então não tem como a gente colocar essa vela, manter ela e colocar uma bobina nova, porque a bobina vai ter que fazer força para passar por essa vela velha e ela vai acabar queimando novamente. Bom, a mesma situação acontece se eu pegar, por exemplo, um cabo. Eu vou pegar um cabo velho que eu tenho aqui e vou colocar naquele terceiro cilindro. Não vai adiantar, né? A bobina ela já pifou, a gente já viu que ela não está conseguindo mandar a centelha para o terceiro. Possivelmente o contato dela ali abriu e ela está mandando só para o quarto cilindro. Desculpa, só para o segundo cilindro. Mas, então, ali o recomendado é esse, né? Eu acredito que o carro vai voltar ao normal, vai ficar padrão de novo. Isso aqui, além de ser ruim para o sistema de ignição, se eu manter essa vela, eu vou diminuir a vida útil de uma bobina nova e, consequentemente, eu vou ter aí um possível aumento de consumo de combustível. Esse carro não deveria estar econômico. Claro, tem N fatores aí que vão influenciar na economia do veículo, desde calibração de pneu, filtro de ar, filtro de combustível, tem muita coisa. Mas o sistema de ignição ruim, ele acaba tendo ineficiência, né? Ele acaba jogando combustível fora. Ah, mas o carro ele tem o sistema de sonda lambda, né, que vai equalizar isso aí. Realmente ele tem. Mas se o sistema de ignição não conseguir queimar, o carro também ele vai ficar bem perdido, ele vai perder parâmetros, vai chegar um momento que ele vai até meio que entrar assim num estado de emergência, ele vai travar o tempo de injeção dele, porque ele não vai ter parâmetro. Ora o sistema de ignição funciona, ora não, então daqui a pouco ele vai ligar a luz de injeção ali e vai indicar uma anomalia. Então o processo aqui, né, é esse, a gente vai passar ele para cliente. E vamos ver então, se tiver uma resposta, a gente posta ali depois o resultado. Agora, vamos analisar então os gráficos do osciloscópio para a gente ver o porquê, o que tem de ruim ali. Aqui então, a gente está com o gráfico do cilindro número 1. O que a gente vê aqui de errado? Bom, aqui, vamos seguir essa linha. Nessa linha, a gente tem a tensão da bateria. O carro ligado vai ser em torno de 14 volts.
Nesse momento, o módulo decidiu que é o momento da bobina acionar, ou seja, aqui ele aterrou, tá? Então agora a bobina está funcionando. A gente está trabalhando aqui com um tempo de 2 milissegundos, então cada quadradinho desse aqui é 2 milissegundos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos aqui 20 milissegundos. Então, para mim ter um segundo inteiro, eu deveria ter 5 telas dessas, tá? Então, para a gente ter uma ideia da rapidez que é isso aqui, a gente está falando aqui de em torno de 3 milissegundos de carregamento, e depois, esse secundário, ele vai para casa de 10 mil volts até 30 mil volts, depende do sistema de ignição. Esse aqui, a gente costuma pegar onda aí, o pico de onda 18 mil volts, 20 mil volts, tá? Ele não costuma passar de 20 mil volts, esse sistema de bobina, esse sistema de ignição, tá? Agora, aqui, então, ele dá esse pico, e esse aqui é vamos dizer, o tempo que fica o arco elétrico na ponta da vela, né? Ou seja, é o tempo que dura a faísca aqui na ponta. Tá? Na ponta dessa vela aqui, então, esse comprimento dessa onda é o tempo que vai durar. Normalmente ele dura aí de 1 a 2 milissegundos. A gente está com o tempo de 2 milissegundos, então o mínimo que essa onda deveria estar chegando é no meio desse quadradinho. A gente está contando dessa linha até essa aqui. Deveria estar no meio, não está no meio, então aqui a gente já tem um problema. Tá? A gente tem um problema de encurtamento de onda, isso no primeiro cilindro. Agora aqui a gente está no terceiro cilindro. Terceiro cilindro a gente já está vendo o mesmo problema, né? Só que a gente está vendo aqui que está mais curto o pico dele. Aqui a gente já viu que diminuiu o tempo de carga, tá? Ele já deu uma diminuidinha, mas a gente já está aqui, ó, tá padrão, né? Já a gente chama de cadeirinha isso aqui, né? Então a gente já está aqui com um sistema um pouco melhor. Então a gente tem aqui o cilindro 1, o cilindro 3, o cilindro 4 e aqui a gente está com o cilindro 2. A gente percebe que o 2 aqui está num padrão bem bacana, tá? Ele tá legal, essa aqui seria uma onda padrão. Só que não adianta a gente estar com essa onda padrão se só em uma saída da bobina. Então, por isso a gente teria que trocar ela, e trocando ela do estado que estão cabo de vela e vela, seria necessário fazer a substituição ali do kit de ignição inteiro, tá? Aí, né, o bacana que eu acho do osciloscópio é que a gente consegue mostrar, até para quem não entende, a gente consegue mostrar o que é energia, o que a eletricidade está fazendo dentro do condutor, a gente consegue mostrar, que nem aqui a questão da onda, para você ter uma ideia da rapidez que é esse sinal elétrico, que dura 2 milissegundos, 3 milissegundos, é um tempo que a gente não consegue, né, você dividir 1 segundo por 1000, então é uma coisa muito rápida. Então está concluído. E assim que, conforme for entrando, né, outros diagnósticos, esse até é um diagnóstico simples, o que acaba elevando um pouco o tempo é a questão da filmagem, né? A gente tem que estar organizando ali para tentar captar tudo, mas é interessante para você, para o cliente entender. E então, tá aí, tá todo o material, né, todo o caminho, o percurso ali que foi percorrido. O cliente recebe as imagens, né, nesse caso, o que a gente conseguiu pegar com o osciloscópio visivelmente? Ali a questão dos sinais de ignição, né, dos 4 cilindros, a gente consegue perceber que um deles está recebendo um sinal perfeito, os outros 3 ali estão defasados. Então, né, e o restante são as fotos ali, as imagens. Então é assim que a gente procura trabalhar aqui na Undertech, tentando mandar um diagnóstico preciso, tentando ali mostrando, provando para o cliente por que aquilo está sendo substituído, e a maneira que a gente encontrou de trabalhar com maior transparência, tá? Então eu agradeço o pessoal aí que tem nos acompanhado. Como eu falei, o canal está recém-iniciando, mas é com grande satisfação que eu faço esse material.
E qualquer dúvida, qualquer comentário, você posta aí e a gente vai tentar sempre trabalhar pelo correto, né? E pelo melhor aí para todos nós. Valeu? Abraço.